Olá, você está no Exposição Bíblica, nesse canal. Quero pedir que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sino para receber as notificações. Brevemente, Exposição Bíblica é muito mais do que um canal de YouTube. É um projeto que nasceu em 2012, com o auxílio do Dr. Russell Shedd. Um projeto que nós começamos e através do Exposição Bíblica foi gerada a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, que se expandiu para o Brasil todo, o Centro de Pós-Graduação Russell Shedd e o EAD da FTRB. Por último, Exposição Bíblica, início de 2019, criou a Academia do Expositor, que é uma plataforma específica para treinamento de pregadores. www.academiadoexpositor.com.br. Lá você tem docentes como Thomas Esco, Russell Shedd, Gilton Moraes, Mr. Maia, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto, Emílio Garófalo. Temos um curso comigo, Michel, e com Luciano Pazlandi. E em breve nós teremos outros docentes na nossa plataforma EAD, somente para treinamento de pregadores, exclusiva para treinamento de pregadores. Tá ok? Bom, eu quero falar hoje sobre a questão da homilética entre Lutero e Calvino, tá ok? Bom, quando nós falamos de forma e conteúdo, nós precisamos deixar claro que o mais importante no processo da pregação é o conteúdo. A forma nunca pode substituir o conteúdo, sob pena de nós macularmos o poder do convencimento que vem do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que nós precisamos estabelecer é o bom conteúdo não necessariamente deve excluir a forma, o processo homilético, tá ok? Então essas duas coisas são importantes. Bom, quando a gente fala de forma, e a gente vê, por exemplo, a questão de Paulo não era contra a questão retórica, por exemplo. O que ele era contra era um tipo de postura dos sofistas, que era uma classe de profissionais, de mestres itinerantes, que se autopromoviam por fama e fortuna. Então, dada essas questões iniciais, nós podemos entender que um pregador expositivo, ele pode agregar ao bom conteúdo bíblico e cristocêntrico, histórico-redentivo do seu sermão, questões homiléticas, tá ok? Lembrando que isso não é o que vai definir o sucesso da pregação, porque a pregação, a priori, ela precisa conter uma centralidade em Cristo, em todo o conselho de Deus. Ela necessita da ação do Espírito, e o fim dela sempre será a glória de Deus. Tá ok? Bom, quando a gente fala de Lutero e Calvino no processo homilético, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, no contexto dos reformadores, a questão homilética variava muito de reformador para reformador. De um modo geral, eles expunham as escrituras, Esse era o formato predominante, assim como a gente vai ver também nas escrituras sagradas, que a exposição é o formato predominante. Essa tendência de exposição, ela foi aumentada no período da Reforma. Isso, o Dargan vai dizer que isso foi uma reação contra a escolástica, porque a escolástica tinha subdivisões muito minuciosas, e a gente vai entender também que não há uma recorrência completa à velha homilia, ou seja, a total renúncia à estrutura homilética mais compacta, que foi em grande parte o presente da escolástica ao púlpito, ok? Mas essa questão de método a gente pode entender melhor
falando de dois pregadores. Primeiro, Lutero. A gente não pode dizer que Lutero tinha um método homilético rígido e invariável, né? Então esse é o primeiro aspecto de Lutero, né? Mas nós observamos que existe, na maior parte dos seus discursos, uma predominância do método estilo comentário versículo por versículo. Tá, ok? Então, a gente pode dizer que Lutero, o ponto de vista de Lutero acerca da forma como ele ia falar, comunicar o evangelho, era a exposição da palavra de Deus. A gente vai ver isso nos seus sermões, né, e nas conversas à mesa registradas de Lutero. Tá? É claro que nós vamos ter aí variações, né, e não vamos encontrar uma rigidez nele, mas a grosso modo há uma dedicação maior no quesito exposição da palavra. Tá, ok? Bom, Calvino, né? Calvino ele começa a sua carreira como pregador expositivo ainda muito jovem, estudante de direito, e começa a pregar de forma informal, né, a pedido do povo. Ele ensina as escrituras para pequenas reuniões e depois isso se torna o deleite da sua vida, né? Bom, Calvino parte do pressuposto da pregação apostólica, que tinha a pregação de Cristo como central no culto, né? Partindo sempre da leitura dos escritos disponíveis, explicação e aplicação aos ouvintes da época. Então esse é um ponto-chave. Então, Calvino parte do conceito do culto da igreja primitiva, né? No sentido de que a leitura e a explicação das escrituras são necessárias, e a gente sabe que a igreja primitiva segue os compassos da lei em Moisés, o período de Neemias e do culto sinagogal, né, que tinha essa característica de leitura e explicação, ok? E Calvino vai adotar essa metodologia, que na minha opinião é muito mais do que uma metodologia. Expor as escrituras é a melhor forma, né, de nós não errarmos no contexto de uma pregação histórico-redentiva com bom uso da teologia bíblica, né? Então, para mim, é muito mais do que uma forma. Tá? Então, Calvino, ele declaradamente seguia os passos da igreja primitiva, que, porventura, seguia as questões tanto em Moisés, na leitura da lei, Neemias e no culto sinagogal. Tá, ok? Bom, diferente um pouco de Lutero, né, ele tem menos fantasia, ele tem menos calor, menos apelo popular, né, e a gente vai notar em Calvino mais estabilidade, conexão lógica e uma interpretação mais rigorosa. Calvino o Lutero ainda cometia algumas gafes no quesito alegorização, tá, ok? Então, outra característica interessante é que ele pregava sem anotações. A entrega do sermão foi deliberada o suficiente para permitir que qualquer pessoa pudesse compreender. Então existia uma clareza em sermões predominantemente expositivos. Ok? A estrutura não é mais do que o que era natural para uma mente ordeira, sistemática, né? Ele não precisava se esforçar tanto para isso, mas eu e você não somos Calvino, né? Nós precisamos nos esforçar, tá, ok? E tinha sempre
temas recorrentes na aplicação do sermão de Calvino, que era a questão das provações como necessárias para a experiência cristã. Lógico, ele tratava o sermão e as suas implicações práticas dentro do contexto histórico-gramatical e intenção do autor do texto, mas temas recorrentes sempre apareciam nas implicações de Calvino, assim como em George Whitefield, que tinha uma ênfase no novo nascimento, né? Pregou mais de 10.000 sermões e recorrentemente tratava do tema do novo nascimento, ok? Bom, é basicamente isso. A gente teria muito mais, mas eu quero te convidar a entrar na Academia do Expositor. Lá tem um curso com 6 videoaulas comigo e com o Luciano Paes Landim, que tem lá a homilética de Calvino. É muito interessante. Entre aí na academiadoexpositor.com.br e adquira esse curso aí, a homilética de Calvino. É um curso completo sobre a homilética de Calvino. Hoje eu trouxe aqui algumas questões entre a homilética de Lutero e Calvino e alguns insights te chamando aí para aprofundar e mergulhar mais um pouco na Academia do Expositor. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.